Bem-vindo ao canal Ultimamente. Hoje, convidamos você para uma jornada que talvez seja mais comum do que imaginamos, mas raramente falada com a profundidade que merece. O título do nosso vídeo não é apenas uma frase: o cansaço de ser quem esperam que você seja. Trata-se de uma ferida silenciosa, um peso que muitos carregam sem perceber, uma exaustão disfarçada de obediência social. Vivemos em um mundo saturado de expectativas, desde muito cedo. Nos dizem como devemos ser, o que devemos querer, onde devemos chegar. A família, a escola, a religião, a cultura, os amigos, o trabalho, todos têm uma opinião formada sobre a pessoa ideal que devemos encarnar. Mas o que acontece quando essa pessoa ideal não tem nada a ver com quem realmente somos? As máscaras que aprendemos a vestir. Aprendemos a sorrir quando estamos tristes, a dizer sim quando queremos gritar não, a vestir roupas que não combinam com nossa alma, a aceitar rotinas que nos esvaziam por dentro. O mundo nos oferece um figurino, e a maioria de nós entra em cena como bons atores, decorando falas, repetindo padrões. Mas o preço dessa performance é alto, porque cada vez que nos afastamos do que sentimos de verdade, nos traímos um pouco. E essa traição, embora silenciosa, vai se acumulando como um peso invisível. Um dia, nos pegamos exaustos, e não sabemos exatamente por quê. Vestir máscaras é fácil. O difícil é lembrar quem somos de verdade depois de tanto tempo usando uma. 2. A ilusão de agradar a todos. Tentar agradar é uma armadilha, porque quando vivemos para ser aceitos, perdemos a autenticidade. E o que resta? Uma identidade moldada pelo desejo alheio, uma vida dirigida pelos outros, um futuro desenhado com as mãos de quem não vive nossa dor. A busca por aprovação é insaciável. Por mais que façamos, por mais que entreguemos, sempre haverá uma nova exigência, uma nova expectativa, uma nova crítica velada. E a pergunta ecoa: de que adianta ser amado por todos, se para isso precisamos odiar a nós mesmos? 3. A alma sufocada pela normatividade. Em algum momento, a alma cansa de se curvar diante de padrões inalcançáveis. Cansa de tentar ser normal, quando sua verdade é extraordinária. E esse cansaço se manifesta em forma de tristeza, ansiedade, insônia, angústia e muitas vezes depressão. O corpo fala o que a alma não consegue mais esconder. E às vezes, precisamos adoecer para finalmente escutá-la. O que chamamos de crise pode ser o início de um despertar. Um chamado interno dizendo: basta de viver a vida que não é minha. 4. O mito da perfeição e a escravidão da imagem. Somos constantemente bombardeados com imagens de sucesso, beleza, felicidade e realização. Redes sociais, revistas, comerciais e mesmo conversas cotidianas nos impõem um ideal de vida que raramente corresponde à realidade. E nós, iludidos, corremos atrás dessa miragem como se nossa dignidade dependesse disso. Mas a perfeição é uma mentira cruel. Não há vida sem falhas, sem dores, sem fracassos. O ser humano é, por natureza, imperfeito. E é justamente nessa imperfeição que mora a nossa beleza. Ao buscar uma imagem idealizada, nos afastamos da nossa humanidade. Viver tentando ser perfeito é viver em constante guerra consigo mesmo. 5. O reencontro com a verdade interior. A verdadeira liberdade começa quando paramos de perguntar: o que esperam de mim? E começamos a nos perguntar: quem eu sou de verdade? Esse reencontro não é fácil. Ele exige coragem para desconstruir crenças, romper convenções, desapontar pessoas, mas é também o início de uma vida com sentido. Descobrir-se é um processo. Envolve silenciar o barulho externo para escutar a voz interior. Questionar tudo que nos foi ensinado como verdade. E, acima de tudo, nos dar permissão para sermos quem somos. Sem culpa, sem medo, sem necessidade de explicações. 6. Viver com verdade é viver com leveza. Quando tiramos as máscaras, algo extraordinário acontece. Sentimos alívio, o ar fica mais leve. O mundo continua o mesmo, mas nossa relação com ele muda. Passamos a escolher com mais consciência, a dizer não com mais firmeza, a nos respeitar com mais constância. E descobrimos que muitas pessoas nos amam exatamente por quem somos. Outras se afastam, é verdade, mas não precisamos mais implorar por aceitação, porque a maior aceitação é a que vem de dentro. 7. O desafio de manter-se fiel a si mesmo. O mundo não facilita o caminho da autenticidade. As pressões continuam, as cobranças também, mas agora, conscientes do jogo,
Podemos escolher se queremos ou não jogar. Podemos criar espaços onde a nossa verdade seja bem-vinda. Cercar-nos de pessoas que nos acolham como somos. Praticar diariamente a arte de sermos fiéis a nós mesmos. Não se trata de rebeldia cega, mas de lucidez. De viver com verdade. De não se fragmentar para caber no mundo. Conclusão: um convite à coragem. Este vídeo é um convite à coragem. Coragem de olhar para dentro, de questionar as máscaras, de ouvir a alma, de se libertar das amarras da expectativa alheia. De lembrar que você não veio ao mundo para ser cópia, mas original. E que sim, viver com verdade dá trabalho. Mas é o único caminho para a leveza, para a paz, para o sentido. Que possamos, um a um, retirar os disfarces. E voltar a ser quem sempre fomos, antes do mundo nos dizer quem deveríamos ser. Se este vídeo tocou você de alguma forma, curta, compartilhe com quem precisa ouvir isso e comente aqui embaixo o que você pensa sobre o cansaço de viver agradando. E não se esqueça, inscreva-se no canal Ultimamente para mais reflexões que tocam o fundo da alma. Até a próxima!